Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito de uma evolução histórica, a evolução a respeito das teorias sobre o direito de ação. Então, quero tratar a respeito da evolução histórica a respeito do direito de ação. Vamos tratar inicialmente a respeito da teoria imanentista. A seguir veremos a teoria concreta. Em seguida, a teoria abstrata. E por fim, a teoria eclética do direito de ação. Então, a teoria imanentista do direito de ação, a teoria concreta do direito de ação, teoria abstrata do direito de ação e teoria eclética do direito de ação. Vamos a cada uma delas, portanto, devagarinho. Bom, meus amigos, vamos iniciar, por óbvio, pela teoria imanentista. Teoria imanentista. O que significa afirmar teoria imanentista do direito de ação? Bom, imanente se refere, meus amigos, imanente se refere intrínseco, inserido, dentro. Então, imanente se relaciona a algo inserido, algo incluído em outro. Então, inserido, incluído, aonde? No direito material. Então, o que a teoria imanentista sustentava é que o direito de ação não correspondia a um outro fenômeno alheio, estranho, externo ao direito material. Era algo que estava, portanto, internalizado, intrínseco, imanente ao direito material. Daí a teoria imanentista do direito de ação. Vamos fazer aqui uma espécie de uma nota de rodapé, fazer aqui um corte, uma nota de rodapé mental, uma janela. Nós estamos a analisar a teoria geral do processo, não é isso? Já falamos sobre a jurisdição, estamos agora a falar sobre a ação e veremos no próximo curso, uma outra playlist,
aspectos relacionados ao processo. Então, iniciamos com o direito de ação, para que possamos caminhar pelo processo e, ao final, cheguemos ao exercício da jurisdição. É basicamente isso que se destina à teoria geral do processo, a análise desses institutos. Aqui, quando do estudo da teoria geral do processo, também nós veremos uma fase, uma evolução histórica a respeito do processo. Nós estudaremos lá o que se chama de fase privatística, ou a fase privatística do processo. Então, essa fase privatística do processo, ela pode, em alguma medida, ser relacionada a essa teoria imanentista. Então, a fase privatística do processo, ela se relaciona, ela se assemelha justamente a esta teoria imanentista. Porque, vejam, o direito material, ele é essencialmente, ou ele era essencialmente, estudado pelo direito privado, aquela altura. Direito civil, essencialmente. Então, os autores da teoria imanentista, eles estavam basicamente a sustentar que o direito de ação ele devia ser regulamentado, estudado pelo direito privado, pelo direito civil. Tanto é assim que, entre nós, um dos autores que mais ferrenhamente sustentou essa teoria foi o professor Clovis Bevilacqua. Vejam, a nível mundial, talvez um dos principais expoentes tenha sido o autor alemão Savigny. Savigny sustentou essa concepção teórica da teoria imanentista a respeito do direito de ação. Mas entre nós, o professor Clovis Bevilacqua sustentou a teoria imanentista. E o professor Clovis Bevilacqua foi o autor intelectual do Código Civil de 1916. Daí que lá no artigo 75 do Código Civil de 16, tinha uma afirmação expressa no sentido que a todo direito corresponde uma ação que o assegure. Então veja, no caso de lesão ou de ameaça à lesão a um direito, era o próprio direito que seria assegurado em juízo. Não era um instituto alheio. Nós não teríamos, portanto, não seria movido o direito de ação. Seria o próprio direito material que iria a juízo. Era a concepção teórica do professor Clovis Bevilacqua. Então vejam, vou botar aqui no quadro para os senhores. Artigo 75. Artigo 75 do Código Civil de 1916, por conta do professor Clovis Bevilacqua. O professor Clovis Bevilacqua tinha uma frase muito interessante a respeito da sua definição sobre o que seria o direito de ação. Ele dizia assim: quer entender ao que corresponde o direito de ação? O direito de ação é o próprio direito material, uma vez violado, que quando se sente prejudicado, pega em armas e vai a juízo guerrear. Então o que seria o direito de ação? Seria algo intrínseco. Então não, portanto, algo estranho ao direito material. O direito de ação seria algo, portanto, aqui está o direito material. Pense no direito de crédito. Esse fenômeno aqui é o direito material. Direito material. O direito de ação estaria aqui dentro. A ação estaria dentro do direito material. Intrínseco, portanto, imanente, inserido no direito material. Uma vez violado o direito material, o direito de ação, algo intrínseco ao direito material, pegaria em armas, se revoltaria e ia a juízo guerrear. Essa era a concepção da teoria imanentista. Isso está absolutamente superado. Quando
o processo ele assume uma feição pública e ele ganha ares de uma ciência autônoma, ele se despreende, portanto, dessa natureza privatística e voa seus próprios ares, o direito de ação ele também se sobressai do direito material e a teoria imanentista ela cai por terra. E aí nós temos o embrião de uma nova concepção que é, portanto, a segunda teoria, é a teoria concreta. A teoria concreta. A teoria concreta do direito de ação foi sustentada, dentre outros, por Adolf Wack e Hans Goldsmith. Dois dos processualistas alemães da maior importância para a ciência processual. Então eles sustentaram essa teoria concreta. O que a teoria concreta ela afirmava? Então uma primeira constatação aqui a respeito da teoria concreta. A teoria concreta afirmava que o direito de ação, ele era autônomo do direito material. Então ele era autônomo em relação, não cabe no quadro. Ele é autônomo em relação ao direito material. Então ele não seria algo intrínseco, daí que eles estavam combatendo a teoria imanentista. Ele era, portanto, algo que estaria alheio, para fora do direito material. Então nós teríamos aqui o direito material e nós teríamos a figura do direito de ação como estando aqui, do lado de fora, como uma consequência da violação ao direito material. Tá certo? Então ele é algo autônomo, algo que está para além, para fora do direito material. Só que o problema da teoria concreta, o que faz com que a gente afirme que a teoria concreta ela está em desuso, ela está equivocada, é que a teoria concreta ela acabou caindo no conto da sereia, no canto da sereia. A teoria concreta ela tinha um grande equívoco. Então, qual é o equívoco da teoria concreta? Equívoco da teoria concreta. A teoria concreta afirmava que em que pese o direito de ação ser autônomo em relação ao direito material, só haveria direito de ação exercido quando estivéssemos diante de sentença de procedência. Sentença apenas de procedência. Por que sentença apenas de procedência? Aqui a lógica deles era o seguinte: a sentença de procedência é aquela que vem a afirmar a existência do direito material. A sentença de procedência é aquela que antes vem a declarar a existência do direito material. Daí eu ter afirmado para os senhores que a teoria concreta caiu no canto da sereia. Porque da onde daí falar, portanto, que ela é autônoma em relação ao direito material? Eles começaram bem, mas no final eles acabaram se aproximando novamente à teoria imanentista. Então, para você propor a demanda, o direito de ação, você é desvinculado do direito material. Mas aí no final você... Então como é que você vai justificar o início do direito de ação quando ao final o juiz julga improcedente o pedido? O que teria acontecido ali? Porque para eles só haveria direito de ação nas sentenças de procedência. E aí justamente o que resultou foi esse tipo de dúvida. Em primeiro lugar, o que acontece nas hipóteses de improcedência? Esse foi o meu primeiro questionamento. O que acontece no fenômeno da improcedência? E eles não tinham resposta. Eles não sabiam responder.
Bom, e na ciência as coisas não podem ficar sem resposta, né? E eles não respondiam, eles não tinham resposta para esse fenômeno. E tinha uma outra indagação que é ainda mais candente, que deixava eles ainda mais intrigados e que na verdade foi, vamos assim dizer, a gota d'água e foi o fecho da abóbora, a tampa do caixão para a teoria concreta. É o caso da sentença de procedência. Veja, eles afirmavam que só havia ação, a sentença, só havia exercício do direito de ação nas hipóteses de sentença de procedência. Mas como explicar a sentença de procedência na ação declaratória negativa? Então vamos lá. Sentença de procedência, não mais de improcedência. Procedência nas ações declaratórias negativas. No que consiste as ações declaratórias negativas? O sujeito vai a juízo, em face do demandado, pedindo para que o juízo reconheça por sentença que entre as partes não há relação jurídica. Isso é possível? Plenamente possível. Você imagine, por exemplo, que determinado contribuinte ou pseudo-contribuinte receba um carnê de IPTU em casa. Ele fala assim, olha, tá no meu nome, mas eu alugo esse imóvel, eu não sou proprietário de nenhum bem imóvel, logo eu não sou devedor de IPTU. É impossível que eu seja o sujeito passivo se eu não sou proprietário, eu não sou devedor dessa exação. Aí ele procura, sei lá, Secretaria Municipal da Fazenda do ente municipal e a resposta é padronizada. Não temos o que fazer, indefira o seu pleito pela via administrativa, procure o judiciário. É possível que ele vá a juízo pedindo uma declaração de que não há relação jurídica entre ele e o ente municipal? Plenamente possível. E aí ele vem a ganhar a demanda. Nós teremos uma sentença de procedência em uma ação que declara a inexistência do direito material. A inexistência de relação jurídica. Como justificar esse fenômeno? Nós teríamos uma procedência em uma demanda que afirme que não há relação jurídica, que não há direito material. Como justificar esse fenômeno diante da vinculação do exercício do direito de ação para com o direito material? Então cai por terra tanto a teoria imanentista quanto a teoria concreta, que tentou se desvincular dela, mas ao final acabou caindo no canto da sereia. E aí vem a teoria abstrata. Próxima teoria é a teoria abstrata. Teoria abstrata do direito de ação. O que nós temos para falar a respeito da teoria abstrata do direito de ação? Primeira consideração, que a teoria abstrata, do ponto de vista teórico, dogmático, ela está correta. Do ponto de vista científico, ela é a teoria correta. A doutrina majoritaríssima, quase que a unanimidade, afirma que prevalece a concepção abstrata do direito de ação. O que significa dizer que o direito de ação, é autônomo e independente em relação ao direito material. Ao direito material discutido em juízo. Então essa é uma primeira consideração que eu reputo relevantíssima de se fazer. Ele é autônomo e independente em relação
ao direito material. É dizer, há entre nós um livre e universal acesso à justiça, como nós já tivemos oportunidade de ver aqui. Artigo 5º, inciso 35, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, livre e universal acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Isso é muito importante que fique consignado para os senhores. Então nós temos uma facilitação de acesso ao Poder Judiciário, porque nós temos uma total desvinculação. Nosso direito de ação é autônomo, desvinculado, independente em relação ao direito material. É isso que prevalece na nossa concepção, pelo menos do ponto de vista teórico, dogmático, científico. Isso é teoria abstrata. Acontece, senhores, que do ponto de vista, vamos assim dizer, prático, nós temos algumas considerações a fazer, porque, bom, veja, do ponto de vista teórico, em relação ao direito de ação, em relação ao direito de ação, prevalece a autonomia, a independência, então liberdade, universalidade, pode chegar tudo ao Poder Judiciário. Então podemos imaginar exemplos mais estapafúrdios possíveis. Vamos supor, eu posso ir a juízo em face do meu vizinho, alegando que o meu pai, veja, eu estou indo a juízo em face do meu vizinho, e aí eu estou alegando que o meu pai contratou com um jornaleiro da esquina uma prestação que não se venceu ainda, mas a mãe do meu vizinho anda falando por aí que o dono do açougue, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o dono do açougue não vai cumprir aquilo que ele, dono do açougue, contratou com o dono da padaria. Então, diante dessa situação fática, eu estou indo a juízo formulando como pretensão o meu divórcio para com a minha mãe. Eu posso formular esse tipo de pretensão em juízo? Posso. Pela teoria abstrata, posso. Posso por quê? Porque nós temos uma autonomia, uma independência, uma liberdade, uma universalidade de acesso à justiça. Totalmente desvinculado. Então veja, isso do ponto de vista teórico. Foi com base nessa lógica que surgiu a teoria, que é a próxima e última, a teoria eclética do direito de ação. A teoria eclética do direito de ação, ela foi originariamente pensada por um senhor chamado Enrico Túlio Liebmann. E o Enrico Túlio Liebmann foi refugiado, ele veio para o Brasil, fugido de Benedito Mussolini, no regime de exceção do fascismo lá na Itália, que perseguia os intelectuais, como todo regime de exceção o faz. Então ele foi hospedado e fez como todo italiano fazia naquela época, veio para São Paulo, foi acolhido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e lá lecionou, fez a Escola Paulista de Direito Processual, e ele trouxe para cá, ele já defendia àquela altura na Itália, na Europa, o que ele chamava de condições da ação. Vejam,
condições da ação. Vamos ficar por hora no aspecto terminológico. Se nós estamos falando de algo que condiciona algo, é porque não se trata de algo tão independente, tão livre assim. Nós teríamos uma condicionante. Lieberman defendia teoria eclética. Lieberman defendia alguns elementos, então nós tínhamos elementos condicionantes do exercício do direito de ação. Só que nós tivemos uma evolução histórica também na compreensão desse próprio instituto das condições da ação. Ele nasceu com essa concepção de elementos condicionantes. Não é assim que hoje em dia ele é compreendido. Eu preciso trabalhar isso com os senhores com calma. Então nós vimos no vídeo de hoje a teoria imanentista, que já está superada, a teoria concreta, que começou bem e caiu no canto da sereia, que também já está superada, a teoria abstrata, que está certa do ponto de vista teórico, e a teoria eclética. Nós começamos a ver. Mas nós vamos fazer um corte no vídeo agora, para que no próximo vídeo, basta que vocês me chamem logo, eu vou estar aqui para falar para os senhores o que Henrique Túlio Lieberman começou a falar, qual foi a sua proposição inicial sobre as condições da ação, as críticas que ele ouviu da própria doutrina brasileira, depois ele reformulou a sua tese e como é que nós entendemos condições da ação hoje em dia. Beleza? E aí nós vamos ter, portanto, a compreensão atual sobre o direito de ação. É uma espécie de uma junção da teoria abstrata com a teoria eclética. As duas estão corretas. Beleza? Bom, então a gente se vê logo. Vou fazer um corte por aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Então vai acabar, você vai dar o play no próximo vídeo e a gente vai se ver já. Um abraço a todos, até mais.